Por que é tão difícil encontrarmos jovens que estejam engajados na obra do Senhor? Por que é tão difícil encontrarmos jovens que queiram se guardar, se santificar para Deus? Por que é tão difícil encontrarmos jovens que saem às ruas para pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo? Por que é tão difícil encontrarmos jovens que sejam capazes de se doarem e se entregarem de corpo, alma e coração a Deus? A resposta é simples, porque os jovens não querem Deus. Os jovens não querem um compromisso sério com o Senhor. Nós estamos vivendo hoje, na história da igreja, um momento onde nós olhamos para as igrejas e encontramos uma multidão de jovens frequentando essas igrejas. E nós podemos até pensar como é bom ver as igrejas cheias de jovens, como é bom vermos que os jovens estão sendo alcançados e indo para Deus. Bem, verdade seria, bom seria, se esses jovens realmente fossem jovens e que estivessem engajados num compromisso com o Senhor, firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um momento na igreja onde muitos desses jovens estão apenas à procura do entretenimento, à procura da diversão para as suas vidas. Nós saímos de um período na igreja onde o povo vivia sob pressão da religião, eram oprimidos por regras, por costumes religiosos, onde tudo era a base do pode e não pode, onde isso e aquilo era proibido de se fazer. E os crentes, muitas vezes, viviam numa forma oprimida, reprimida, sem poder fazer nada, sendo guiados pelo autoritarismo religioso, pelo militarismo religioso. E eram muitos oprimidos. E isso se dava principalmente à vida dos jovens. Muitos desses jovens que viviam nas igrejas estavam lá, muitas vezes por uma obrigação, por uma imposição dos seus pais. Hoje, ao extremo do que se vivia antigamente, nós vivemos um período na igreja de uma grande liberdade e fomos de um extremo ao outro, onde agora quase tudo se é permitido e os jovens têm encontrado nisso uma forma, uma possibilidade de praticarem aqueles desejos que estavam no seu coração, sem precisar ir para o mundo buscar isso. Vivemos um momento onde culturas do mundo têm transformado os princípios evangélicos, os princípios cristãos, onde a cultura do mundo tem entrado, invadido as igrejas e alterado realmente o formato, a essência do que deveria ser a igreja cristã, a essência do evangelho. E nisto, muitos jovens hoje estão totalmente indiferentes ao que realmente deveria ser as suas vidas para com Cristo. Nós vivemos hoje na igreja um período, um momento, onde nós podemos encontrar muitos jovens que estão na verdade entretidos, convencidos, mas não convertidos. Nós podemos ver nas igrejas uma geração de jovens que se chama a geração que dança, a geração que pula, a geração que adora, a geração da adoração extravagante. E nós não temos mais encontrado a geração que serve, a geração que ama a Deus, a geração que busca a santidade de Deus para as suas vidas. Meu nome é Cleiton, eu tenho 23 anos e aos 17 anos eu me converti a Cristo. Sendo bem breve, bem sucinto em relação à minha história, ao meu testemunho de conversão,
desde pequeno, desde minha infância, eu sempre estive envolvido no meio evangélico. Frequentei várias igrejas, estive em diversas denominações e eu sempre tive interesse pelas coisas de Deus. E durante toda a minha vida, eu sempre fui uma criança tímida e que buscava de diversas formas ser aceito, ser amado pelas pessoas ao meu redor. Eu fazia tudo que era possível para que as pessoas me notassem, para que elas me reconhecessem, para que eu fosse aceito em seu meio, para que eu pudesse receber o seu amor. Eu cresci assim na minha infância, na minha adolescência, e parte da minha juventude foi através disso, buscando saciar um vazio que existia em meu coração. Querendo ou não, admitindo ou não, todos nós vivemos um grande vazio e vivemos a nossa vida tentando preencher este vazio nas nossas vidas. Por mais que você se julgue ter tudo na sua vida, por mais que você tenha todo o dinheiro que você possa ter, que você tenha todos os bens materiais que você possa ter, você sempre quer mais dinheiro, quer mais bens, quer mais sucesso, quer ser mais amado, quer ser mais reconhecido pelas pessoas. Isso porque existe um grande vazio em nossas vidas, que o mundo nunca poderá nos satisfazer, nunca poderá preencher. É uma busca incessante, é um círculo vicioso. E eu vivi esse ciclo vicioso durante muito tempo na minha vida, até os 17 anos. Eu me sentia como um objeto que era usado pelas pessoas, e quando não servia mais, era descartado e utilizado por outro que via alguma serventia. Assim foi durante quase toda a minha vida, e dos meus 15 aos 16 anos. Então eu conheci uma cultura das tribos urbanas, onde eu comecei a me envolver com essa cultura, conhecer pessoas que antes não conhecia, e comecei a me vestir de forma diferente, comecei a ouvir músicas que antes eu não ouvia, a ir a lugares que eu não ia, e a minha vida mudou totalmente. Onde eu queria, na verdade, era apenas ser reconhecido. Eu estava em busca de uma identidade, estava em busca de saber quem era o meu verdadeiro eu. E em cima disso, eu criei uma identidade. Eu criei um rótulo, ao qual me escondi atrás dela por algum tempo, onde me trazia uma certa segurança. Porque eu era amado, eu era aceito pelas pessoas, era reconhecido pelas pessoas através daquela imagem que eu havia criado, por causa das músicas que eu ouvia, dos lugares que eu frequentava, da roupa que eu utilizava. Até que então, aos 17 anos, no ano de 2009, foi quando eu ouvi pela primeira vez, de uma forma simples e pura, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu conheci a Cristo através de um trabalho que a igreja com a qual eu frequento realiza uma vez a cada semestre, onde os irmãos abrem as portas de suas casas para que seja feita um estudo bíblico. Então, durante um mês, uma vez por semana, você frequenta essa casa para ouvir da palavra de Deus, fazer um estudo bíblico. E ali foi onde eu ouvi pela primeira vez, de uma forma tão simples, aquilo que eu tanto buscava. Eu ouvi que Cristo havia morrido por mim, que eu era um pecador. E o meu pecado me afastou de Deus, e por causa disso havia esse grande vazio em meu peito. E que o meu pecado, além de me separar de Cristo, além de me separar de Deus, havia me condenado, e eu estava condenado à perdição eterna, ao inferno. Mas Deus, por seu grande amor, Ele se fez carne, se fez homem na pessoa de Cristo Jesus. Enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer em meu lugar, pagando a minha sentença. Ele pagou o meu pecado, me oferecendo vida eterna, me oferecendo salvação. E eu me lembro que foi no segundo encontro onde eu ouvi essa mensagem e eu senti a necessidade, eu percebi que realmente precisava de Cristo. Eu cheguei em casa, fui para o meu quarto, me ajoelhei, então pedi a Deus realmente que entrasse em meu coração e que Ele me transformasse e perdoasse os meus pecados. Mas aí que aconteceu o primeiro erro. Como muitos jovens, eu estava apenas à procura de querer de resolver o problema do meu pecado.
Eu queria Deus, eu queria Cristo apenas para me salvar, mas não queria Cristo para transformar a minha vida. Eu havia feito uma decisão, mas foi apenas uma decisão intelectual. Eu sabia, eu compreendia tudo, mas eu não era convertido, eu era apenas convencido. E é isso que muitas vezes nós temos encontrado dentro das igrejas. Não jovens convertidos, mas jovens convencidos. Sabem do seu pecado, sabem que apenas Cristo pode salvar, mas não fazem uma entrega completa a Cristo. Eu queria estar com Deus. Eu queria Deus apenas para resolver o meu problema do pecado, mas eu queria continuar vivendo atrás daquele rótulo, daquela imagem que eu havia construído. E durante um mês, que eu estava na igreja e ao mesmo tempo eu estava ainda praticando as coisas que eu fazia, ouvindo as mesmas músicas, vestindo as mesmas roupas e andando com as mesmas pessoas que eu andava antes. Até que houve um dia onde a mão do Senhor pesou sobre a minha vida e eu realmente compreendi de que a conversão é um giro de 180 graus na sua vida. Você estava andando em uma direção e você muda a direção oposta. Você estava indo ao contrário de Deus. Você volta-se para Deus. A mão de Deus pesou sobre a minha vida. Então, no dia 19 de abril de 2009, era num domingo, eu realmente ouvi a voz de Deus e pedi a Cristo que realmente entrasse em meu coração, limpasse todo o mal, tirasse todo o pecado, todo o costume, todo o velho homem que havia em mim e me transformasse em uma nova criatura. E que Ele fosse então Senhor e Salvador da minha vida, que Ele me preenchesse e tomasse o lugar que era dele por direito. Então eu fiz a decisão de jogar tudo fora. Quebrei os meus CDs, eu rasguei revistas, pôsteres que eu tinha de bandas, eu apaguei todas as músicas que havia no meu computador, no celular, e eu também joguei fora roupas que estavam ligadas ao meu velho hábito, à minha velha vida. E foi aí então que Cristo realmente transformou a minha vida e tudo se fez novo. E comecei uma nova vida ao lado de Deus. Desde então, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu encontrei em Cristo algo que eu nunca havia encontrado no mundo. Uma paz e um gozo que o mundo nunca pôde me oferecer. Uma paz que eu tenho, mesmo que diante das tribulações, das dificuldades, das angústias que eu tenho na vida, Deus pode me dar essa tranquilidade, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele diz que nunca irá me abandonar, nunca irá me desamparar. Eu encontrei uma alegria que somente Cristo pôde me dar, que Ele é a razão do meu viver, é a razão do meu acordar dia após dia. E muitas pessoas me perguntam por que eu resolvi me converter. Eu sou o único cristão na minha família. Ninguém me impôs Cristo. Não foi a religião que me impôs, não foi a igreja, não foi o pastor. Ninguém me obrigou a seguir a Cristo. Eu escolhi seguir Jesus. Eu escolhi ser cristão. Ser cristão é uma escolha pessoal de cada um. A salvação é uma escolha pessoal de cada um. Seus pais, sua igreja, seu pastor, ninguém pode fazer nada por você. Você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável pela sua salvação. E Cristo me deu uma segurança que ninguém pode me dar. Eu sei que a qualquer momento em que eu partir, se neste momento meu coração parar de bater, eu sei que eu estarei com Cristo nos céus, podendo contemplar a sua glória e a sua face. Deus me deu a certeza da salvação. Continuo sendo um pecador, mas um pecador remido por Cristo. Não vivo mais na prática do pecado, mas estou sujeito ao pecado. Mas devo buscar a cada dia a presença de Deus, a sua direção, a unção do seu Espírito, para que o meu espírito seja fortalecido e que minha carne seja morta dia após dia. Eu escolhi ser cristão. Não foi imposição de homens,
não foi imposição de religião. Eu encontrei em Cristo liberdade, uma liberdade que o mundo nunca pôde me oferecer. Eu sou livre para fazer as minhas próprias escolhas, mas é como Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Tudo que eu tenho na minha vida, os meus princípios, os meus valores, são tomados de acordo com o caráter de Deus. São escolhas minhas. Eu escolhi ser santo, não porque a igreja me impôs, porque a religião diz que assim tem que ser. Eu resolvi buscar uma vida de compromisso com Deus, não porque a religião me impôs ou a igreja disse que assim deve ser. Eu escolhi não beber, não fumar, não ir para festa ou baladas, não porque a igreja me disse que é proibido ou porque a religião me impôs isso. Eu escolhi não tocar em mulher alguma até o momento do casamento. Eu escolhi evitar beijos, abraços, carícias à minha futura namorada até que Deus a me entregue em casamento. Não porque a igreja me diz que assim deve ser ou porque a religião me impôs isso. Eu tomei essas decisões, como tantas outras na minha vida, por amor a Deus, por obediência ao meu Senhor, porque eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Nada na minha vida é por obrigação, nada é por imposição. Ser cristão é você ser livre para tomar as suas decisões. Mas essa liberdade, ela está limitada até onde isso não vai te levar ao pecado, até onde isso não vai te levar para longe de Cristo. Eu não sou escravo de Deus. Na minha vida não é regida por um pode ou não pode. Eu faço com alegria ao meu coração. A minha vida é do Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é meu guia. A sua palavra é quem me dirige. Nós que somos jovens, costumamos dizer: eu sou um jovem cristão. Mas o que significa ser um jovem cristão? Ser um jovem cristão não é nada mais do que você ser crente no Senhor. Não existe evangelho para crianças, não existe evangelho para jovens, não existe evangelho para adultos ou para idosos. Existe apenas um único evangelho, o evangelho para pecadores. E todos nós somos pecadores diante de Deus. A palavra do Senhor diz que não há nenhum justo sobre a face da terra, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A palavra também nos diz que todos se extraviaram, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe apenas um evangelho para os pecadores. Somos todos pecadores. Seja você jovem, criança, adulto ou idoso, o evangelho é o mesmo, o Deus é o mesmo. O que Deus quer de um jovem é que ele realmente se converta a Ele de todo o seu coração. É uma mudança de vida, é se tornar uma nova criatura. É um giro de 180 graus na sua vida. É viver uma nova vida ao lado do Senhor. É viver a sua vontade. Cristo precisa de jovens, não que o adorem com uma adoração extravagante, que queiram coisas, diversão ou entretenimento para a sua vida. Ser um jovem cristão é servir a Cristo como outro servo qualquer. É falar do seu amor a quem precisa. É amar ao seu próximo como a si mesmo. É evangelizar. É levar uma vida de abnegação ao lado do Senhor. Negar os seus desejos. Levar a sua cruz a cada dia. Jesus mesmo disse: se quem quiser o seguir, deve a cada dia negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Se alguém ama mais o seu pai, a sua mãe, esse não é digno do Senhor. Andar com Cristo implica em escolhas e decisões que muitas vezes o mundo irá nos chamar de louco. Mas Jesus disse que Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir o mundo. Nós precisamos voltar a Cristo, à simplicidade do que é o seu Evangelho.
Nós precisamos de uma geração de jovens que queiram servir ao Senhor. Precisamos de uma geração santa, de uma geração que serve, de uma geração que busque ao Senhor, de uma geração que se doe à causa de Cristo, de uma geração que sai às ruas levar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós encontramos hoje nas igrejas uma multidão de jovens que pula, que dança, uma geração de jovens que fazem a adoração extravagante, que querem a diversão para suas vidas, mas muitas vezes não querem Deus. A palavra de Deus nos diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, dos versículos 9 a 10, diz assim ao jovem que, parafraseando, que o jovem busque, recreie o seu coração na sua juventude, busque aquilo que satisfaça o seu coração, aquilo que é agradável aos seus olhos, faça aquilo que lhe bem entender. Mas saiba de uma coisa, chegará um dia em que Deus te pedirá contas de tudo isso. A palavra diz que nós devemos nos afastar dessas coisas. A juventude é apenas a primavera da vida, é apenas vaidade, tudo isso passará. No capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua juventude, antes que cheguem os maus dias e os anos aos quais dirás, não tenho neles prazer. Jovem, busque ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu corpo e de toda a sua alma. Deixe que Cristo seja o Senhor da sua vida. Não dê ouvidos ao mundo. Nós vivemos numa época onde a cultura do mundo tem invadido as igrejas e mudado, transformado os princípios cristãos. Tudo o que nós precisamos para as nossas vidas está nas Sagradas Escrituras, está na Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Ali você encontrará refrigério, descanso para a sua alma, satisfação para o seu ser. E tudo que você precisa é apenas do Senhor. Voltemos os nossos corações para Cristo. Dobremos nossos joelhos e clamamos ao Senhor, pois a palavra de Deus nos diz que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito.